Ok, irmãos, na série de estudos sobre os 10 mandamentos da lei, nós estaremos estudando hoje o quinto mandamento e trazendo como base a apostila da Escola Bíblica da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E vamos seguir esse roteiro aqui da escola, ok? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua graça, do seu Espírito e nos dê tudo aquilo que precisamos para vivermos felizes. Então, como falei, eu vou apresentar primeiramente essa apostila para vocês. E conforme as outras aulas anteriores, você já conhece esse formato, né? Os 10 mandamentos, a lição de número 33, do dia 17 de 8 de 2024, e também o quinto mandamento da lei. E nessa apostila da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, ela menciona também aqui uma leitura diária. No domingo, Efésios 6, verso 1 a 7. Segunda-feira, Provérbios 22, verso 6. Terça-feira, Provérbios 1, verso 7 a 9. Quarta-feira, Provérbios 4, verso 1 a 6. Quinta-feira, Provérbios 3, verso 1 a 2. E sexta-feira, Deuteronômio 28, verso 1 ao verso 6. Aí vemos aqui a introdução, né? As tábuas da lei, introdução, e são 3 tópicos. Honrar pai e mãe, aí vem 3 subtópicos. Qual o significado de honrar pai e mãe, a proibição bíblica de desprezar pai ou mãe, filhos, um eterno devedor. E o tópico, filho, um eterno devedor, né? E o terceiro e o segundo tópico, o ensino e a prática dos valores. Aí vem aqui a hierarquia familiar, a família, a base da sociedade, a convivência entre os pais e filhos e sua relação com os conflitos sociais, é o 2.3. E o terceiro tópico, e o último, né? O primeiro mandamento com promessa, aí vem a promessa de Deus, a raiz da longevidade, um caminho de prosperidade terrena e celestial, e a conclusão. É uma apostila bem simples, bem precisa, bem direta, e convém toda a nossa atenção, né? Convém toda a nossa atenção aqui. Então, ele nos dá a sugestão para a leitura dos 10 mandamentos que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, verso 3 ao verso 17, que diz: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdias em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quinto, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Te damos graças, ó Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de bendizermos o Teu nome, de buscarmos a Tua face, considerando que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso Deus. Te louvamos e te pedimos a compreensão, o entendimento, a sabedoria. Em nome do Senhor. Pois bem, sem delongas, como foi lido os 10 mandamentos da lei, meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui o quinto mandamento. O quinto mandamento, ele nos dá aqui uma introdução, né? Vamos ver o que diz a introdução. Quando falarmos em honrar pai e mãe, não significa dizer apenas em respeitar, mas também sermos obedientes aos nossos pais em tudo. Nos últimos dias, percebemos que os filhos, de modo geral, quebrantam e violam com naturalidade os princípios bíblicos, mas aprendemos com Cristo, mesmo sendo Senhor e Mestre, foi obediente aos seus pais terrenos. Nisto deu exemplo ao cumprir a sua palavra. Bem ensinou a prática da obediência. Nessa introdução ele menciona aqui o exemplo que Jesus dá ou nos deu, que mesmo sendo Deus, como de fato sabemos que é o Deus conosco, ele foi obediente aos seus pais terrenos. Temos o exemplo ali no caso das bodas em Caná da Galileia, quando a sua mãe Maria lhe avisou, apenas falou no seu ouvido que tinha acabado o vinho. E ele deu uma resposta que ainda não era chegada a sua hora. E ela creu tanto que ele era obediente, que foi ao mestre-sala e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. E na verdade o Senhor obedeceu e multiplicou o vinho, o melhor vinho. Então Jesus foi obediente aos seus pais. E veja que ele era Deus, o próprio Deus. A Bíblia nos diz que em profecia que o Senhor sairia eis que o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. E quando isso se cumpriu, aliás, o profeta Isaías mencionou isso também em profecia, dizendo que ele nasceria de uma mulher, de uma virgem, e seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E quando ele veio, observe que ele veio muito humilde e obediente aos seus pais, mesmo sendo Deus. Então, por aí nós vemos que ele tanto obedeceu, tanto ensinou, como também obedeceu. Ele não iria jamais ensinar uma coisa que ele mesmo não conseguia praticar, certo? Então, o maior exemplo de obediência aos pais está em Jesus. Honrar pai e mãe é o primeiro tópico. Qual o significado de honrar pai e mãe? O significado de honrar o pai vai muito além do respeito, mas sim obedecê-los, pois a própria palavra afirma, ordenando: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá, conforme Mateus 15, verso 4. Com essa ordem, vemos que o significado de respeitá-los ainda hoje está bem longe das recomendações do Senhor Deus, que diz: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, conforme Colossenses 3, verso 20. Isso é agradável a Deus. Por isso, vamos agradar
a Deus. Observe a longevidade, ou seja, honrar pai e mãe tem um significado que vai muito além de apenas respeitá-los. A palavra de Deus, quando diz honra teu pai e a tua mãe, ela garante uma promessa de uma vida saudável, mesmo neste mundo. Quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. Veja que isso é muito pesado. Certamente quem obedecer tem a vida. Com essa ordem, observamos com mais segurança esse significado, que é longevidade de vida. O filho obediente ao seu pai e à sua mãe, ele agrada ao Senhor, conforme Colossenses. Há um convite. Pesa agradar ou honrar o seu pai e a sua mãe? Observe o cuidado que eles tiveram. Cuidaram de você, né? Cuida dos seus filhos. Não existe governo que cuide tão bem dos filhos que cuide tão bem dos filhos quanto os seus pais. Nós vemos que existem exceções de pais que têm loucura, têm problemas psicológicos e não sabem cuidar dos seus filhos. Realmente, esses precisam de ajuda. Mas a palavra nos assegura que os melhores a cuidar dos filhos são os pais. Inclusive, a educação está realmente em casa, com seus pais. Se os pais forem ensinados na palavra de Deus, certamente eles saberão conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Por isso a importância de que se anuncie isso. A palavra de Deus, desde o princípio, foi anunciada para que o povo de Deus pudesse viver em sociedade e uma sociedade feliz. Há uma proibição bíblica de desprezar o pai e a mãe, ou seja, é um mandamento do Senhor Deus. Esse mandamento ele precisa ser obedecido. Você pode observar na sua Bíblia, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está em Êxodo, no capítulo 20, verso 12. É o 5º mandamento, é o que nós estamos vendo hoje aqui. Então, há uma proibição bíblica de desprezar o pai e a mãe. Com relação à proibição da palavra acerca do desprezar o pai ou a mãe, em Provérbios, no capítulo 23, verso 22, está escrito: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela envelhecer. Deus proíbe os filhos a desprezar seus pais. Logo, vamos atender o dito do Senhor. E só assim cumpriremos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho até que os pais precisam refletir muito sobre isso. Quando eles ensinam bem os seus filhos, quando eles educam bem os seus filhos, eles geram automaticamente uma segurança na sua velhice. Está entendendo? Então, quando os pais ensinam bem os seus filhos da forma adequada, eles geram para si uma segurança. E podemos afirmar, a melhor aposentadoria. Está entendendo? Porque se os pais não tiverem, ainda que os pais tenham muitas riquezas, mas se os filhos forem desordenados, a sua riqueza na sua velhice não vai valer muita coisa. Vai sofrer maus tratos. Mas, se eles cuidarem bem dos seus filhos, ainda que não tenham riquezas,
mas terão uma velhice tranquila, porque serão bem cuidados também. Por isso a Bíblia Sagrada, ela proíbe o desprezo dos pais. A proibição na palavra de Deus em desprezar o pai e a mãe. Em Provérbios diz, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Agora, se os filhos fizerem isso, tenha certeza, da mesma forma, os seus filhos no futuro também farão. Honrarão, obedecerão, cuidarão, porque foram bem ensinados. Deus proíbe aos filhos a desprezar seus pais. Deus proíbe. Quando desprezam os seus pais, vem sobre eles também maldição. Se você observar bem, o cuidado que se tem com os filhos desde o ventre. Olha o cuidado que uma mãe tem sobre os seus filhos, desde o seu ventre. Ela controla agora até mesmo o que come, o que se alimenta, o que bebe, já com cuidado, protegendo seu filho. Quando nascem, as noites não serão mais a mesma, ou as mesmas. Os dias não serão mais os mesmos de antes. É um cuidado 24 horas por dia. Isso faz do filho um eterno devedor. Isso faz dos filhos um eterno devedor. Quer dizer, os filhos têm uma dívida eterna com seus pais. Estão entendendo isso? E esse é o tópico número 3. E nessa perspectiva de filho como eterno devedor, está a ideia fundamental de que ele não pode pagar pela sua dívida. Um filho não pode pagar pela sua dívida. Ele continua devendo durante toda a sua vida aos seus pais. Criar e educar são responsabilidades dos pais. Porém, ao mesmo tempo, os filhos tornam-se devedores, embora seja uma obrigação dos pais cuidarem dos seus filhos. É bom que os pais vejam isso. É um dever, é uma obrigação cuidarem, educarem os seus filhos. Talvez, ou seja, tal deve ser o sentimento de gratidão que a única forma de retribuição é a obediência e a honra. Veja bem, a única forma que os filhos têm de agradecer os seus pais por essa bênção, por terem cuidado bem dele, é honrá-lo. A honra, ela inclui tanto o respeito, como o cuidado agora com seus pais. Se os seus pais cuidaram muito bem dos seus filhos, os filhos também precisam cuidar muito bem dos seus pais, muito mais ainda na velhice. Pois escreveu o apóstolo em Efésios, no capítulo 6, verso 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Muitas vezes jovens falam de justiça, mas não conseguem obedecer aos seus pais. Não conseguem honrar os seus pais. Jovens chegam nas universidades falando de justiça, mas não conseguem serem bons filhos em suas casas. São maus filhos. Resultado, no futuro, terão filhos também da mesma forma, porque eles não conseguirão, se não conseguem obedecer ou serem bons filhos, provavelmente não serão bons pais. É necessário ter esse cuidado, porque aquele que obedece o seu pai e a sua mãe,
olhando para o mandamento do Senhor, nós vemos a garantia de que será abençoado. Nós vemos no tópico 2 o ensino e a prática dos valores, a hierarquia familiar. Nós sabemos que a coluna de sustentação de uma sociedade é a família, né? A base e coluna de sustentação de uma sociedade é a família. Está entendendo? Então, a gente não vai afirmar aqui que será o império, um imperador, um homem, um governo, por mais bem ajustado, ou melhor que seja a intenção dele, ele não será essa coluna de sustentação. Então, vejam o quanto é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, é maravilhosa. Ela supera, ela avança. Ela vence reinos, impérios. E traz um mandamento tão importante para a sociedade. Aqui mostra a hierarquia familiar. Nos dias de hoje, o inimigo tem introduzido a ideia de que a família não tem mais nenhum valor. Aí que criaram várias formas de família. E formatos de família. Até mesmo casamentos de homem com homem, mulher com mulher, dizendo é uma nova família, é um novo modelo de família. Mas essa é a arma mais letal contra a sociedade. Porque não podem procriar. E nem terão. Um homem não terá sentimento de mulher, de mãe. Uma mãe jamais terá, uma mulher jamais terá sentimento de homem. Não tem. Ainda que queira, não conseguirá por sua própria natureza. Mas vamos falar aqui de hierarquia familiar. Filho obedecendo aos seus pais. Não sejam de forma independente. Essa ideia de ser independente aparece aí na adolescência. Até então, antes, a criança ela é consciente de que é dependente dos seus pais. Depois, quando vai crescendo, vai tendo ideias. E se for alimentada com ideias tortuosas, então isso, meu amigo, cria um problema na hierarquia familiar. No início da criação, Deus estabeleceu a família, conforme Gênesis 2, verso 18 ao verso 25. Exatamente nos padrões naturais, iniciando-se com o homem e a mulher. Não foi o homem com o homem, ou mulher com a mulher, mas o homem com a mulher que procriam. Posteriormente vieram os filhos. Isso nos remete à compreensão dos princípios da hierarquia e que esses princípios não foram mudados. Veja bem, o casal, primeiramente, e os filhos. Isso é hierarquia. Primeiramente os pais, depois os filhos. Mas assim, as pessoas mudaram o seu modo de ser. Portanto, o pai e a mãe jamais deixarão de ser os primeiros dentre da hierarquia familiar, ou dentro da hierarquia familiar. Ainda que venham teorias, ideias, novas ideias, por melhor que seja a tese, mas nunca vai poder abolir essa hierarquia familiar. Por mais que essa ideia seja bem ajustada, bonita, com aparência de inteligência, mas um dia ela passa.
Porque a base é o casal. O casal com a sua devida hierarquia. Até o homem veio, Deus tirou o homem do pó da terra e depois fez a mulher. E os filhos, quando procriaram. Veja a hierarquia. O casal tem um peso grandioso. A família é, de fato, a base da sociedade. Famílias desajustadas, sociedade desajustada. Anteriormente falamos que Deus constituiu a família, conforme Gênesis 1, verso 26 e 27. O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Assim devemos mostrar o reconhecimento devido a esta base familiar. Base familiar, não vamos esquecer disso. E trabalharmos incansavelmente para não deixar que nem a família ou mesmo os princípios que regem a instituição familiar sejam destruídos, pois o próprio Deus abençoou a família. A primeira instituição no mundo chama-se família. A primeira instituição chama-se família. Os pais são os senhores que merecem todo respeito. Nos clãs eram assim. O mais velho era o mais bem respeitado, o mais respeitado. Observe hoje como se encontra. Velhos são desrespeitados e não têm, e são até mesmo sinônimos de chacota, de desrespeito, e como se eles não soubessem mais nada. São os filhos agora que têm que ensinar. Você já pensou isso? Filhos ensinando aos seus pais. Seus pais com tanta experiência de vida. E mesmo que fossem pais desajustados, mas foram eles que cuidaram, que alimentaram os seus filhos. Deram remédio. A nós cabe não apenas divulgar, mas, sobretudo, afirmarmos em obediência os preceitos da lei do Senhor. Logo, o mandamento do Senhor não deixou de existir, mas está em cada lar cristão. Provérbios, no capítulo 22, verso 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja a riqueza da palavra de Deus. As pessoas até se envergonham, às vezes, de falar da Bíblia, de dizer que é crente, de dizer que crê em Deus, porque até isso estão deturpando. Crer em Deus, ser crente, torna-se sinônimo de falta de conhecimento. Que os modernos não acreditam em Deus, os inteligentes não acreditam em Deus. Mas veja, os ensinos que existem na Bíblia Sagrada, até mesmo com relação à sociedade. Sociedade desajustada é destruição do futuro. Nem governo, nem polícia dá jeito. Por quê? Torna-se uma questão cultural. Então, a educação está no lar, na base da sociedade. O ensino pode ser na escola. Muitas vezes o professor vem de uma geração ou não teve bons costumes na sua casa, mas ele ensina a sua disciplina, a matéria. Então ele vai ensinar, ele não vai educar.
E se ele se comporta de forma inadequada, os próprios alunos cobram isso dele. Percebem que ele é uma pessoa que não teve uma boa base familiar. E isso é vergonhoso. Veja só, uma cadeia, né? A convivência entre pais e filhos e sua relação com os conflitos sociais. Então, existem problemas na sociedade, existe problema familiar, existe tudo isso. Mas a palavra de Deus nos ensina que se a criança, o menino, for ensinado desde cedo, né, o caminho que deve andar, então ele cuidará dos seus pais, será um bom filho, será um bom esposo, será um bom pai, uma boa mãe e terá uma convivência saudável na sociedade. Veja o quanto isso é importante. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até mesmo a sua vida é longa na terra quando ele é um filho obediente aos seus pais. Agora ele fala aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na disciplina e a demonstração do Senhor, conforme Efésios 6, verso 1 a 4. Ele mostra tanto aos filhos a forma de ser, como também aos pais, que não provoquem a ira dos seus filhos. Ser pai não significa ser bruto, ou dizer que é 100%, mas também até mesmo reconhecer as suas falhas, os seus erros. Isso é ensinar, isso é educar. Lembre-se, perfeito é só Deus. Mas se o homem for humilde, se o pai for humilde, ele reconhecerá as suas falhas publicamente na sua casa aos seus filhos. E isso é ensino. Atualmente, a convivência entre pais e filhos tem sido um caos, ou seja, muito complicada. É pai contra filho e filho contra pai. A Bíblia ensina-nos a convivermos em paz, harmonia e, sobretudo, respeito mútuo entre pais e filhos. O pai não é espancador, não é caluniador, não é grosso, é um provedor, é um educador. Em contrapartida, os filhos crescem vendo o exemplo paternal. No passado, por vários fatores, os filhos demonstravam maior obediência e, com isso, os conflitos em família e na sociedade eram menores. Mas com o avanço do tempo e da modernidade, o inimigo tem agido provocando destruição nos lares, colocando e envolvendo os pais e os filhos em conflitos. Algumas vezes, tais conflitos são tão danosos que têm conduzido à morte. E a sociedade é um reflexo desse tipo de desordem familiar. Desordem essa cada vez mais alimentada pela mídia através dos programas de baixaria, degradando cada vez mais o caráter humano e colocando-o mais distante do propósito de Deus. Então, veja bem, eu creio que você conhece, tem visto programas de televisão onde coloca-se pai e filhos frente a frente em debate, mostrando quem tem razão, quem não tem razão, e torna-se uma baixaria e minimização da família, o desprezo
da hierarquia familiar. E isso induz aos filhos se levantarem contra os pais e os pais se levantarem contra os filhos. Não estou tirando aqui o direito de filhos, porque muitas vezes os pais, alguns pais, existem exceções em tudo, são bons pais, mas existem aqueles que não deram e não dão bom exemplo. São os primeiros a provocarem os seus filhos. Palavrão, espancamento, desrespeito com a sua esposa e vice-versa. Ora, se a criança, o garoto, vê o seu pai espancando a sua mãe, ele tem uma tendência no futuro de espancar também a sua esposa, a não ser que ele entenda isso de forma diferente, porque tem deles que isso causa, às vezes, uma reação diferente. O garoto vê a sua mãe sofrendo e diz: eu nunca vou fazer isso com a minha esposa no futuro, né? E não faz mesmo. Mas a tendência é ter aquela coisa, ser como um imperador de quem manda através do chicote. E assim vice-versa, a esposa com o seu esposo. Então, a esposa precisa cuidar muito bem e respeitar muito bem o seu esposo, e o seu esposo da mesma forma, para que os seus filhos vejam o exemplo. Exemplo está além das palavras. Falar uma coisa e fazer outra não funciona. É preciso que esses pais deem bons exemplos e respeitem os seus filhos. Os pais respeitem-se mutuamente, inclusive na presença dos seus filhos, e respeitem também os seus filhos e eduquem os seus filhos, porque a educação é no lar, como já falei antes. Lá na escola não vão aprender a educação, principalmente em países como no Brasil. Está entendendo? É complicado. É preciso rever essa situação na sociedade da base familiar. Retornarmos aos princípios bíblicos, a fim de que possa haver um reparo na sociedade, que está cada vez mais degradada, minimizada, desajustada. O primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Quando ele diz honra o teu pai e a tua mãe, ele dá também uma promessa. Promessa de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, verso 1 a 3, está escrito: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Veja bem o ensino da palavra. Porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida. Aqui a promessa. Longa vida sobre a terra. Esse texto é o suficiente para a nossa compreensão e também para sermos felizes e termos nossa vida prolongada na terra. Deus quer que sejamos filhos respeitadores a Deus e também aos nossos pais, sendo isto agradável ao Senhor. Então, o temor a Deus não é no sentido do medo, mas é no sentido da honra. O temor aos seus pais é no sentido da honra e não do medo. Então, isso é justo diante do Senhor e é agradável diante de Deus. Fazendo isto, os dias na terra são prolongados. Deus prolonga os dias na terra que o Senhor Deus concede. É a promessa de Deus.
honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias na terra serão melhores, serão prolongados. A raiz da longevidade é uma continuação. Por que raiz da longevidade? Isso se dá através da guarda do 5º mandamento, como lemos anteriormente. Se somos filhos obedientes aos pais, nossa vida será prolongada, pois esta é uma promessa de Deus. É uma promessa real e que responde muitas perguntas sobre os acontecimentos da vida. Então, você já imaginou os filhos crescendo e vendo seus pais envolvidos em jogos, bebedeiras, drogas, tráfico? O que você pode esperar dos filhos no futuro? Ainda que frequente as melhores faculdades, lá eles não terão a educação devida, a honra devida. Então, a degradação da sociedade está nisso. E a vida curta da juventude também está nisso. É um mal que assola a sociedade. Jovens morrem cedo, porque não obedecem nem pai e nem mãe. 3.3 Um caminho de prosperidade na terra, ou terrena e celestial. Obedecer pai e mãe é um caminho de prosperidade terrena e celestial, porque além de ter uma vida próspera neste mundo, ganhará a vida eterna. Quando aceitamos os mandamentos do Senhor e obedecemos, tudo o que nos propomos a fazer prosperará. Quer ser próspero? Então obedeça os mandamentos do Senhor. Temos bastante exemplos bíblicos, começando como os patriarcas até os apóstolos. Portanto, para vivermos ou termos uma vida de fartura e vitórias, sejamos também fiéis ao Senhor Deus, honrando nossos pais, e tudo será de bom proveito. Em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1 a 6, nos diz: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Está vendo? Te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Aí diz: bendito serás na cidade. Então você será bem feliz, bendito na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, teus filhos. Fruto do teu ventre. E o fruto do teu solo, ou seja, a tua lavoura. O fruto dos teus animais sejam benditos também, da tua criação. Então o teu solo vai produzir, os teus animais procriarão e haverá abundância. Ou seja, você será próspero. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o cesto, o teu comércio, o teu paiol, a praga não vem sobre ele, a traça e a ferrugem não vem sobre ele. Bendito a tua amassadeira,
Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Ou seja, em todos os lugares você será bendito, será bem-aventurado, você será bem feliz. Como empregado, você será próspero. O teu dinheiro será o suficiente para a tua felicidade. Como patrão, os teus negócios também irão bem e o teu dinheiro será o suficiente para a sua felicidade. A verdadeira felicidade. Lembre-se, o patrão sendo um servo de Deus e o empregado sendo um servo de Deus, e o patrão, por algum motivo, vier atrasar o salário do seu empregado, que é um servo de Deus. Lembre-se, o seu empregado, que também serve a Deus, estará sofrendo a deficiência do salário, atrasado por algum motivo, e ele ora a Deus. E Deus ouve a sua oração, porque ele é um servo de Deus. Imagine o que pode acontecer com o patrão. E vice-versa. O empregado não pode também relaxar em fazer mal feito o seu trabalho, porque diz ele também é servo de Deus, então é meu irmão, eu posso fazer de qualquer jeito. Não, lembre-se, o patrão também, como servo de Deus, ele ora ao Senhor e apresenta tudo isso ao Senhor. Meu Deus, se as pessoas vissem isso, nós teríamos uma nação feliz, abençoada, um mundo bem melhor. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que o mandamento do Senhor, no que diz honrar aos nossos pais, e de sermos obedientes, respeitadores e fiéis ao Senhor. Pois, para vivermos felizes e ter a nossa vida prolongada e próspera, devemos honrar nossos pais em tudo. Como mostra a palavra de Deus, só assim será acrescentados mais dias de vida e o mais importante, a vida eterna. Toda a palavra do Senhor, meu irmão, ela mostra para que ela existe para que o homem viva bem, tenha comunhão para com Deus e seja um instrumento útil na sociedade. Ninguém nasceu por acaso. Nós não nascemos por acaso. Nós nascemos pelo objetivo do Senhor, para produzirmos algo aqui neste mundo. Que não sejamos como Judas, que nasceu e se tornou um traidor. Alguém que é reconhecido até hoje e biblicamente como aquele que traiu. Foi um traidor. Deus mostra para todos nós a bênção e a maldição. A bênção quando olharmos e obedecermos todos os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos manda. Mas existe também a maldição quando formos desobedientes. O Senhor nos diz: escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Nós temos a oportunidade de escolhermos a bênção. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra, a palavra que o Senhor nos concede neste momento, sobre o 5º mandamento, honrar o pai e a mãe. Certamente os dias são prolongados. Ajuda-nos a entendermos. Nos ajuda a pormos em prática tudo isso, porque a tua palavra é fiel acerca da bênção, das maravilhas. Mas se formos obedientes. Portanto, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes.
em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, seja feliz, seja abençoado, medite nesta palavra e propague. Se você foi edificado, foi abençoado, propague essa mensagem também com outras pessoas, tá bom? Então fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.